Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal Clima Cactos. Gente, no vídeo de hoje vamos dar uma olhadinha de como as plantas estão nesse tempo frio e chuvoso. Conta aqui pra mim nos comentários se na cidade de vocês também tá chovendo bastante igual tá aqui. Aqui tá chovendo muito. Parou hoje, agora são 1 e pouquinho da tarde, então choveu a manhã inteira. E nos últimos dias tava chovendo muito. Como uma boa parte da minha coleção fica ao tempo, eu vou mostrar pra vocês como que as plantas estão, tá? E por enquanto eu tive uma perca só. Vou até mostrar pra vocês também, que aliás fiquei triste porque era um cacto que eu gostava bastante, mas eu vou mostrar, tá? E vamos aqui mostrar algumas plantas e conversar um pouquinho, o que que eu faço aqui com as minhas plantas nessa época de chuva. Que aparentemente nessa época eu não faço quase nada, mas eu faço antes, né? Que as chuvas começam, antes das chuvas começarem, na verdade. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Não esqueça de ativar o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos, tá? E comenta bastante no vídeo de hoje também. Já queria agradecer também vocês pelos comentários e todo o apoio maravilhoso que vocês deram no vídeo anterior que eu postei lá do Cactário Floreou. Então, assim, foi muito legal, gente. O vídeo ficou bem legal, vocês gostaram bastante. Algumas pessoas já entraram em contato com uma loja, já fizeram alguns pedidos, então muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Em todos os vídeos que eu posto aqui, então deixa o seu like, comenta bastante no vídeo de hoje também, tá? Vamos aqui, gente, ó, vou mostrar essa mesa aqui com detalhe, que é uma mesa que eu gosto bastante. Quero compartilhar com vocês essas plantas aqui. Aqui em casa, olha como que estão lindos os meus astérias, os meus gímenos. Aqui em casa, gente, o que que eu faço antes, tá? Para prevenir essas chuvas que vem, que agora é uma época que aqui na minha cidade tá bem frio. Hoje pela manhã tava fazendo 9 graus, agora tá 11, então ainda tá bem frio, tá? Enfim, eu tô de casaco, tô de calça, de meia, tô daquele jeito. E aqui tá bem frio ainda, bem frio. E choveu bastante, como eu falei, né? Hoje abriu, agora abriu um solzinho. Tá com previsão de parar de chover de hoje pra amanhã. Hoje é quarta-feira, tá? Então a partir de amanhã tá com previsão de parar a chuva. Hoje ainda tá com previsão de chuva no final do dia. Mas espero que normalize. Aqui em casa, gente, olha que lindo. Eu vou conversando com vocês e vou mostrando as plantas, tá? Olha como que eles estão lindos. Aqui em casa eu faço uma prevenção sobre isso para tentar manter as plantas o mais protegidas e saudáveis possíveis quando as chuvas chegarem, tá? Porque isso já tento manter desde o substrato, tá? Fazer um substrato bem drenável. O tamanho do pote, a escolha do pote também é muito inteligente e é muito necessário quando a gente vai fazer algum replante. E principalmente para plantas que a gente vai manter ao tempo, tá? No sol, na chuva. Porque não é todos os recipientes que vão ser adequados para a planta que você está plantando. Algumas são mais sensíveis, outras não. Alguns vasos demoram mais para secar, outros secam mais rápido. Aqui é um exemplo, tá? Tem um vaso de plástico e tem um vaso de barro, ó. Esse aqui ele é bem velho, tá até descascando. E são duas plantas da mesma espécie, são dois astrofítons, ó. Então aqui em casa, ó, essas duas plantas, o que que eu faço? Nesse vaso aqui, como ele é um vaso que ele vai chupar mais a água, né, ele vai secar mais rápido por conta do barro, eu coloco um substrato com um pouquinho mais de matéria orgânica, um pouquinho mais de terra. E esse daqui, que é um vaso de plástico, né, como ele vai reter mais a água, a umidade, vai demorar um pouquinho mais para secar, eu coloco um substrato mais drenável, então com mais materiais, com mais perda, mais casca de arroz, tá? Que é o que eu uso. E para quem já não conhece o meu substrato, tem vídeo aqui no canal já mostrando como que eu faço o meu substrato, tá? E o vaso também, gente, é importante pelo tamanho da planta, a gente também colocar as plantas conforme o tamanho delas pro pote, tá? E a maioria das plantas, vocês podem perceberem, elas adoram ficar assim, ó, todas juntas, tá? Elas gostam, aqui tá vendo com o primeiro botãozinho, ó. Elas gostam bastante também de viverem assim, ó, juntas, aglomeradas, igual aqui, ó. Esse aqui é um replante que eu fiz, coloquei vários juntos. Alguns também meio escurinhos por causa da chuva, mas depois eles vão clareando. Olha como que tá bonitinho, gente. Isso aqui é tudo de semente que eu vou colocando para aproveitar os espaços.
Aqui é a mesma coisa, ó. Coloquei a minha corifanta aqui. Isso aqui, gente, ó, é marca de... Isso aqui, ó, desculpa, isso aqui é marca de ferrugem, tá? Eu já tratei, a ferrugem não tá aumentando, mas é ferrugem, tá? Então, assim, problemas aparecem também. E é nas minhas duas corifantas apareceram ferrugem. Essa daqui, só um pouquinho lá embaixo, mas já tratei, ela diminuiu. Essa aqui ela tava até esses dias com coxinha de carapaça. Aí eu passei a escova e ela saiu. Essas que vocês estão vendo aqui, ainda aparece alguma outra, ó, já tá sequinha, é só passar o dedo que ela já sai. Elas já secaram. Mas olha que bonitas que estão, tão lindas. Bem bonitas mesmo. Essas aqui ficam ao tempo, tá? Aí aproveita os espaços para colocar alguns bebês de semente, ó, que estão bem bonitinhos. Vou aproveitando os espaços, aqui é a mesma coisa. Mas olha como que ela tá linda. Aqui é a minha Mammillaria Matudai, que tá maravilhosa também. Aqui o meu trio que também tá lindo, ó. Olha que bonito que ele tá. Então o recipiente também é importante, tá? A gente entender sobre isso. Por quê? Se eu for colocar uma planta, olha essa planta aqui como ela tá linda, ela tá bem grande já. E ela tá num pote que é proporcional ao tamanho. Se eu quisesse colocar ela num pote até um pouquinho maior, poderia, tá? Mas não é necessário. Aqui a planta ela vai ter bastante espaço para se desenvolver. Ela tá num vaso de cerâmica, ó, e é um vaso que ele é baixo, mas como ele é largo, então ele tem bastante espaço para as raízes, tá? Então é isso que a planta ela vai precisar. Se eu colocá-la no vaso bem menor do que isso, não vai dar problema nenhum. O que vai acontecer? Ela só vai limitar um pouco o crescimento da planta. Mas nesse caso aqui, o tamanho do pote está proporcional ao tamanho do cacto, tá? Aqui o replante que eu fiz. Replantei também, tá bem bonito depois que eu fiz o replante, ó, nessa cristata. Esse lindão aqui, qual que é o outro? Acho que eu vou mostrar o outro pra vocês, que o outro acho que tá vindo com botão. Olha que lindo que ele tá, gente, tá bem grandão. Essa daqui também tá perfeita, tá virando assim um emaranhado, uma colônia mesmo. Olha que coisa linda. Esse ano ela não floresceu não, ou já floresceu eu não lembro. Mas ano passado ela floresceu muito, muito. Ficou a coisa mais linda. Aqui todos estão perfeitos também. Eles gostam muito, gente. Cactos gostam muito de ficar aglomerados. Se vocês puxarem alguma foto na internet de plantas no seu habitat natural, você pode prestar atenção que a maioria das plantas elas são vistas na natureza sempre juntas, sempre uma próxima da outra. Elas gostam muito disso, de viver aglomeradas, tá? Então, sim, por isso eu gosto bastante de fazer arranjo, porque justamente as plantas gostam de viver assim. Aqui o meu discocacto rosa, que eu ganhei do Jalzir. Olha como que ele tá lindo. Eu enxertei. Esse aqui é um variegata. Tá bem bonito. Aqui é o meu acabana. Aqui os meus discocactos. E os astrofitos também tá bem bonito. Esse Gymnocalisson purple tá muito bonito, gente. Olha que coisa mais linda. Tá vindo com um botão aqui, ó. Mas olha como que ele tá lindo. Tá muito bonito. Esse outro purple também tá lindo. Aqui algumas arenáceas que também estão bem bonitas. Aqui são arenácea. E aqui é um Gymnocalisson ragonese. Ai, meu dedo. Ai, como que ela tá linda. Tão lindos, né? Esse aqui também tá maravilhoso, ó. Esse é um super cabuto. V-Type. Tá lindo. Esse é um variegata. Olha como que ele tá bonito. Que lindo. Esse aqui veio lá da Josi, do FDJ. Esse aqui também veio da Josi. Olha que lindo que ele tá. Esse é um purple. E esses dois também, ó, esse aqui é um astérias normal e isso aqui é uma astérias acabana também, que é de flor rosa. E aqui o meu grandão que eu preciso fazer replante nele, que o vaso dele já tá pequeno demais. Aqui alguns babies que estão bem bonitinhos também. E esse outro V-Type que também tá lindo. O meu paquipode aqui que tá uma gracinha, olha como que tá bonitinho, gente, tá lindo. Esse acanthocalês também, depois que eu coloquei ele aqui no tempo, ele tá se desenvolvendo muito mais, tá tão perfeito. Aqui algumas estradas que eu fiz de semente não, de folhinha, e elas enraizaram, ó. Eu coloquei a folhinha da minha estelata e ela enraizou, gente, tá linda. Ó, meu Taferocax também tá perfeito. Esse aqui veio lá do azulão. Aqui esses lindões aqui também, olha como que eles são perfeitos, que veio lá do Vini. Olha que lindo. Esse grandão também tá perfeito. Aqui também, gente, tá lindo. E acho que ele tá vindo com um botão bem aqui, ó. Acho que ele vai florescer. Olha que lindo que ele tá. Tá maravilhoso, maravilhoso. E aqui também, todos estão lindos, inclusive o meu chocolate. Olha como que ele tá diferente.
Tem um brotinho aqui nascendo normal, né, que eu comentei com vocês que eu ia tirar. Mas eu vou deixar ele se desenvolvendo pra ver o que vai acontecer. Aqui o meu Gymnocallis pifilans, que também tá lindo, bem bonito mesmo, tá lindo demais. Aqui é outras astérias, esse aqui é uma cabana também, tá lindo. Os meus discocax são maravilhosos também, todos estão perfeitos, estão lindos. O meu Hanazono tá lindão. Essa é o Farbe que veio lá do azulão também, olha como que ela tá linda. Quando chegou a gente era um galinho só, olha como que ela tá perfeita agora, tá linda. Esse outro discocax também tá maravilhoso, ele tá bem grande, olha que bonito. Tá lindo, né? Tá lindo. Aqui as minhas mamilares, tá linda. Essa daqui eu mostrei pra vocês no último vídeo que ela tava meio querendo apodrecer aqui. Eu tirei e não tirei da chuva não, mantive aqui. Ela tava bem, vai ter que ficar bem. O outro escocai também tá lindíssimo esse. Nossa, ele tá bem, ele tá tão da tarde, ele tá parecendo uma pedra. Que coisa mais linda que tá lindo. Esse aqui também tá lindo, ó, o meu Capricórnio. Tá vindo com botão aqui, vai florescer. Aqui também estão bonitinhas, mas essa daqui, eu acho que ela tá com problema. Ela tá muito feia, vou até tirar ela daqui e vou replantar ela sozinha. Porque ela não tá se desenvolvendo, ó. As raízes estão bem, ó. Ó, tá saudável. Aí tem um brotinho aqui que tá meio estranho, ó. Eu vou tirar e vou plantar ela sozinha, vou aproveitar aqui e vou plantar outra coisa. Essas duas aqui estão lindas e a outra não tá muito bem, não. Olha aqui como tão bonitinhos. Esse aqui eu coloquei pra pegar chuva. Eles hidrataram, tão bonitos. Esse aqui também tá lindo. Os Gimno todos estão maravilhosos, ó, com colorações bem bonitas. Bem bonitas mesmo. Olha que lindo. Todos estão impecáveis, gente. Umas cores maravilhosas. Olha as colorações, coisa mais linda. Aqui tem alguns babies que também estão bem bonitos, ó. Esse aqui veio da Josi também. Eu tô doido pra ver a cor da flor dele. Ele não floresceu, ele só cresce. Tá tão bonito. E esses pequenininhos aqui, como que eles estão lindos também, gente. Ó, os meus Astrophyton, os Kiko. Olha que bonitinho que eles estão. Esse aqui tá vindo com botão até, ó. Tem um botãozinho vindo aqui. Esse aqui também tá lindo. Aqui tem esse Gimno que tá maravilhoso também. E aqui, essa lindeza. Como eu amo essa planta, gente. E aqui eu aproveitei o espaço, coloquei alguns bebês também, ó. Olha como estão bonitinhos. Gente, esqueci o nome, Leutembergia príncipes. Meu Deus. É gravar vídeo, foge. Mas olha como que tá linda. E é bem diferente, né? Que planta sensacional. Aqui, gente, onde tá esse maravilhoso aqui, ó. Isso aqui, eu acho que, se eu não me engano, o nome dele é Pilocereus ou é Pilosocereus Pringley. Ele fica bem grande, é um caco colunar que fica gigantesco. Esse aqui veio lá do azulão, é um dos meus xodozinhos aqui dos colunares. Eu sou apaixonado desse cacto, eu achei ele maravilhoso, olha que lindo. Aí como eu sempre aproveito os espaços para colocar planta, aqui eu coloquei alguns astérias e algumas outras plantas que estão tão lindas. Esse aqui mesmo veio de brinde lá da Silvana e do Wagner. Olha como que ele tá bonito, ele é meio star shape, olha como que tá lindo. O Capricórnio aqui também tá bem bonito, ó. Ele já floresceu e pelo visto tá vindo com mais botão aqui pra florescer. Esse aqui é um bicefalo das minhas sementeiras, tá lindo. Aqui é outro Capricórnio que também floresceu já. Esse aqui é flor que ele já saiu. Aqui outras terras, ali outro Capricórnio que também do azulão também tá lindo. E o outro, as terras ali que também tá maravilhoso. Que coisa mais linda que eles estão, né? Olha a perfeição, gente. Aí aqui na frente, ó, que é tanta planta, graças a Deus, deixaram um presentinho ali pra eu catar já. Olha aqui que coisa linda que tá. Esses estão maravilhosos. Até comentei pra vocês já, né, algumas vezes que eu vou fazer replante, porque eles estão muito cheio, mas eu nunca não faço. É porque assim, as plantas elas ainda estão saudáveis, por mais que elas estejam uma, né, meio assim grudada na outra, ó, e eles estão bem grandes, e eles estão saudáveis. Então assim, eu não quero mexer, e não estou mexendo, porque eu não tenho um vaso legal para colocar eles também. Mas logo logo eu vou mexer. Olha o tamanho que eles estão. Aqui alguns discocactos também que são bem legais. Essas plantas são nativas daqui da minha cidade, gente. E são plantas dificílimas de conseguir, são cactos bem raros esses aqui. É o Discocactus mamilosus.
Ele tem mais uma identificação que mudaram, então ele é um cacto bem difícil de conseguir. Esses dois aqui, esses roxinhos, são o Discocactus fericola. Também são plantas difíceis de conseguir e são nativas do meu estado também. Mas esse aqui até que a gente encontra com mais facilidade. Esses aqui, ó, não encontra para venda, tá? Não tem. Se você for procurar, você não vai achar. São plantas nativas daqui. Como que eu consegui? Eu ganhei. A minha amiga tava fazendo de alguma parte da coleção dela e ela me deu esses três aqui, ó. São bem bonitos, aliás. São lindos. Aqui o meu Ferocactus vai florescer novamente. Ele floresce bastante. Eu tenho algum outro grandão ali que não floresce de jeito nenhum. Na verdade ele floresceu uma vez só, mas tá muito maior. Esse aqui tá bem menor, mas ele floresce bastante. Ó, o lindão aqui também tá lindo. O resto aqui todos estão super bem, mesmo estando na chuva. Inclusive, as minhas aloes, ó, que eu plantei, coloquei elas todas aqui para fazer um arranjo de aloe, ó. Olha como que elas estão lindas, gente. Todas estão perfeitas, graças a Deus. No arranjo que eu fiz, elas ficaram maravilhosas. Eu podei a rosa do deserto e logo veio o frio. Por enquanto ela não soltou nenhuma brotação ainda, mas ela tá bem firme, tá bem. Vai se desenvolver. Os meus colunares do azulão tão lindos, ó. Cada vez que passa, parece que eles ficam mais bonitos ainda. E aqui, nessas plantas que também veio do azulão, eu tava até olhando aqui. Essa daqui acho que não tá muito bem. Ou é a coloração dela por causa do sol, mas não sei, tô de olho. O resto todos estão bem, graças a Deus. Ó, estão bem. Só essa aqui tá com uma cor bem diferente, eu tô cuidando pra ver se vai ficar tudo bem. Mas por enquanto, eu acho que sim. Gente, não sei se vocês vão lembrar dos aqueles caras que eu ganhei do Lucas. E justamente o meu preferido, olha aqui, ó. Esse apodreceu, ó. Ele tava super bem, tá? Super bem. Mas ele apodreceu definitivamente. Quando ele apodrece assim, ó, na parte central, não tem o que fazer. Tem que descartar. Se fosse só um ladinho da planta, tudo bem, daria pra aproveitar. Mas ó, ele apodreceu na parte central. Quando apodrece, e eu percebi que ele tava estranho, porque essa parte aqui do meio dele, ele tava verdinho, mas ela tava afundando. Isso eu vi ontem. Hoje eu vim aqui na coleção pra olhar, ó, ele tá todo marrom aqui por baixo, ó, na volta dele. Aí quando chega nessa parte aqui, já era. Infelizmente não tem o que fazer. E era justamente o meu preferido deles. Que ele me mandou várias plantas, né? Esse era o meu preferido. Mas ó, foi com Deus. Ali ó, tá totalmente podre. Ó, e olha que o substrato, ó, não tá compacto. Mas é muita chuva. Muita chuva, muito frio, ó. Ele apodreceu completamente. Então, eu não gosto de mostrar esse tipo de coisa, já falei pra vocês. Mas, olha, gente, que tava tão bonito, tão grande. E eu não gosto de mostrar esse tipo de coisa pra vocês, mas é bom mostrar também pra vocês entenderem que esse tipo de coisa acontece em todas as coleções, gente. Toda coleção tem problema, tá? De todo mundo. Em compensação, as outras plantas estão maravilhosas, mas assim, a pessoa chegar e falar, ai, na minha coleção eu nunca tive nada, nenhum problema, nada, nenhuma cochonilha, uma mancha, uma ferrugem, nada. Mentira. Você é uma mentirosa. O que acontece, gente, é inevitável. Assim, você não vai ter nenhum tipo de problema se você tiver apenas, sei lá, uma mesa com 5 plantas. Aí a probabilidade de você não ter problema nenhum é muito menor, né? Muito difícil você ter problema com quantidade menor de planta. Mas assim, quanto mais plantas você tiver, mais problema com certeza vai aparecer. E aqui já apareceu de tudo que vocês imaginarem. Mas assim, graças a Deus, é difícil acontecer alguma perca de planta, o que não é frequente, né? Mas acontece, como eu falei, todas as coleções vai ter.
De vez em quando aparece cochonilha, de vez em quando uma planta ou outra vai apodrecer, de vez em quando aparece ferrugem, tá aparecendo agora por causa do clima que tá muito frio e muito úmido. Aparece coxa de carapaça, que pra mim é uma das piores, eu odeio, mas aparece também. E é inevitável, gente, infelizmente. A gente faz de tudo para tentar manter a coleção mais saudável, mais bonita possível. Mas alguns empecilhos de colecionadores, né? Infelizmente, acontece. Eu até lembro que a primeira vez que apareceu, eu lembro que eu morava na outra casa. E a primeira vez que apareceu uma cochonilha de carapaça, eu lembro que ela tendo uma opuntia. Tanto que eu tenho poucas opuntias aqui em casa, porque normalmente quando eu começo a cultivar alguma opuntia, começa a aparecer coxa de carapaça. A primeira que apareceu eu fiquei desesperado. Pra saber como que ia fazer pra tratar, como que faz pra tratar, como que tira. E eu fiquei completamente desesperado. Mas assim, depois eu fui entendendo que são coisas que a gente tenta evitar. Faz de tudo para não acontecer, para não ter, né? Cuida com todo carinho, todo cuidado, mas infelizmente aparece. Infelizmente, gente, infelizmente. Nas coleções de todo mundo aqui não é diferente. Como eu falei, algumas coisas, né, eu tento controlar, faço prevenção, faço controle de inseticidas e tudo que vocês imaginarem, mas às vezes aparece. Mas a maioria das plantas, graças a Deus, estão todas muito saudáveis e muito bem. Essas aqui mesmo, todos ficam ao tempo, ó. E todas estão muito bem, graças a Deus. Porque eu coloco num vaso não tão grande, para não demorar tanto para secar o substrato. E eu coloco um substrato bem drenável mesmo, tá? Para justamente a água já cair aqui em cima, escorrer lá embaixo e secar o mais rápido possível. Quanto mais tempo a planta ficar com as raízes encharcadas, mais problema provavelmente você vai ter na sua coleção com o encharcamento das plantas, tá? Elas apodrecem, gente, porque o substrato tá inadequado. Aquele cacto ali que eu perdi, o substrato dele tava soltinho, mas não tava o ideal pro cacto, por isso que ele morreu. Porque provavelmente eu não coloquei um substrato tão drenável assim pra ele, e ele acabou apodrecendo. Infelizmente, porque era um dos meus preferidos dos cactos que eu ganhei do Lucas. E fiquei triste, mas acontece, felizmente. O resto todos estão bem. Por enquanto, aparentemente, graças a Deus, nenhuma outra perca. E pelo amor de Deus, que continue assim. Bom, gente, mesmo as plantas estando pegando tanta chuva, a maioria delas, praticamente todas, estão muito bem, graças a Deus. Ó, estão divinas, estão lindas. Aqui as novas, né, que chegaram lá do Floriô. Olha como que elas estão aqui, já estão aqui no tempo, tá, gente? O maravilhoso também das plantas do Cactário Floriô, gente, que elas já são adaptadas ao sol pleno, tá? É claro que com o transporte, nós vamos ficar dentro de uma caixa, você faz uma adaptação antes de colocar direto no sol pleno, mas já são plantas cultivadas no sol pleno, então elas já ficam super resistentes, já são super resistentes, né? O desenvolvimento delas vão ser muito melhor na casa de vocês. Olha aqui como que elas já estão lindas aqui. Os meus babies estão bonitinhos aqui também. Essa gafa tá maravilhosa. Queria mostrar pra vocês também. Olha como esse cacto é lindo, gente. Olha o formato dele, coisa mais linda. Esse outro aqui também parece um búfalo. Olha como que ele é bonito. Todos aqui estão lindos. Esse aqui eu enxertei porque eu achei ele tão perfeito, tão lindo. Ó. Todos estão maravilhosos. Maravilhosos. Olha o tamanho que tá isso. Coisa mais linda. O meu roche também tá lindo. Tudo aqui tá lindo. Graças a Deus. E aqui dentro, gente, como a maioria delas, na verdade como todas elas ficam protegidas da chuva. Então aqui eu não tenho muito problema. É muito difícil. Só aquelas ali do finalzinho que elas pegam um pouquinho de água da chuva quando chove
mais forte, mas a maioria, nenhuma que pega a água da chuva não, tá? Então todas ficam muito bem. Então nessa época do ano, gente, o importante também é vocês não se preocuparem em fazer rega, tá? As plantas, elas estão em dormência. O que quer dizer isso? Literalmente a planta está dormindo. Quando você está dormindo, você se alimenta? Você faz algum esforço a não ser dormir? Não, as plantas é a mesma coisa. Então assim, você não precisa regar, porque ela não vai absorver aquela rega, você não precisa adubar porque ela não vai absorver aquele adubo. Então é a época do ano que você não faz esse tipo de coisa, ao contrário das outras épocas do ano que a planta está no seu desenvolvimento total, que é o contrário de algumas outras plantas, como por exemplo os aeônios, que nessa época do ano, época de frio, e eles estão no auge do desenvolvimento. Aí é o contrário, né? Já os cactos, como eles são cactos de climas áridos, nessa época do ano você evita de fazer rega principalmente, porque vai demorar muito para poder secar o substrato, né? Então evita regar. Adubação também não é necessário, porque a planta não vai absorver aquele adubo, então você vai estar desperdiçando adubação, não é preciso, tá? Só se você quiser jogar adubo fora, aí é uma escolha sua, mas não é necessário, tá, gente? Aí depois que passar essa época que as plantas voltarem no seu desenvolvimento normal, natural, aí sim vocês podem fazer rega normal, fazer as adubações, continuar com o seu ciclo normal que vocês fazem aí na casa de vocês. Cada um faz particular, né? E a gente mantém o cultivo normalmente, mas no frio evita fazer rega, evita fazer adubação, principalmente fazer enxerto, fazer poda, fazer replantio também. Tudo isso é bom evitar nessa época fria, tá? Porque a planta ela não vai se desenvolver. Você fazer replante pode quebrar a raiz, depois você vai replantar, pode dar problema na raiz. Se você for fazer enxerto, ele não vai grudar, você pode perder o cavalo e a planta que vai ser enxertada. Então é uma época que você evita de fazer, né, esse tipo de procedimento que normalmente a gente faz nas outras épocas do ano, tá bom? Hoje é um videozinho mais curto, mais rápido, para vocês não ficarem sem vídeo, também de conversar um pouquinho, mostrar para vocês como que as plantas aqui na minha coleção estão nessa época agora mais fria, né? Que é uma época que eu particularmente não gosto. Por mais que às vezes o calor é demais, eu prefiro, gente, prefiro o calor do que esse frio. Porque daí fica tudo, parece que no frio as coisas são tudo mais difíceis. As coisas parece que suja mais, os bichos ficam não sei, parece que eles ficam mais quietinhos, mais tristes. Gosto deles um pouquinho mais agitados. E a gente, pra fazer as coisas também de casa, né, é mais complicado. Eu mesmo não gosto, prefiro 1000 vezes o calor. Mas a gente tem que passar, né? O importante é a gente manter as nossas plantas saudáveis para passar essa época fria e depois elas vão estar muito bem, graças a Deus. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se vocês não estão inscritos do canal ainda, se inscreva. Não esqueça de ativar o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos, tá? Para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube notificar vocês, então para vocês não perderem os próximos vídeos aqui do canal, tá? Deixa o like de vocês, comenta bastante, compartilha na rede social para quem puder também. Ativa as notificações, como eu já falei, para não perder os conteúdos sempre que tiver conteúdo novo. E fiquem todos com Deus, gente. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, tá? Olha como que tá linda essa bancada. Tá bonita, né? Olha que lindo, mostrando assim, cheio de planta. Uau, gente, tá tão bonito. Eu acho que fica tão lindo assim, cheio de cacto. Mas é isso, fiquem todos com Deus. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, tá? Hoje eu vou terminar aqui, ó, com esse lindão. Olha como que ele tá bonito. Aqui, gente, esse aqui é crescimento novo. Olha que bonitinho que fica. Olha que coisa linda que tá. Tá lindo, né? Aqui também tá lindo. Tá tudo lindo, graças a Deus. Até o próximo vídeo, tá? Fiquem todos com Deus.